Eu me chamo Márcia, tenho 53 anos, moro num apartamento de 2 quartos no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e trabalho como auxiliar administrativa há mais de 20 anos na mesma empresa. Não tenho filhos, nunca casei. E durante muito tempo, eu achei que isso não era uma falta, era uma escolha. Hoje eu sei que não foi bem assim. Quando eu era nova, lá pelos 20 e poucos anos, meu pai ficou doente. Era diabético, tinha pressão alta e estava começando a perder a visão. Minha mãe trabalhava como costureira em casa, mas o dinheiro não dava. Meus 2 irmãos, o Rogério e a Patrícia, estavam cada um no seu canto. O Rogério tinha acabado de casar e a Patrícia estava terminando a faculdade em Campinas. E eu estava ali, no meio, sem namorado fixo, sem compromisso grande. Fui eu quem ficou. Não foi uma decisão tomada numa reunião de família, com todo mundo sentado na mesa decidindo junto. Não. Foi aquela coisa que vai acontecendo aos poucos, sabe? Um dia eu fico porque minha mãe precisa ir ao médico. Na semana seguinte, eu pago a conta de luz porque meu pai esqueceu. No mês seguinte, eu começo a bancar o remédio do pai porque o dinheiro da pensão não fechou. E assim foi indo, sem que ninguém dissesse nada. Sem que ninguém pedisse com todas as letras, mas também sem que ninguém recusasse a ajuda quando ela aparecia. Eu lembro de uma tarde de agosto, um sábado frio. Eu tinha uns 28 anos. Estava sentada na sala da casa dos meus pais, olhando para o meu pai dormindo na cadeira de balanço depois do almoço, com um cobertorzinho de lã que eu tinha trazido para ele, e eu pensei, tá bom, eu fico. Eles precisam de mim mais do que qualquer outra coisa agora. Naquele momento, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava sendo forte. Não sabia que estava, na verdade, assinando um contrato que ninguém mais ia honrar. Eu nunca parei de trabalhar durante tudo isso. Acordava às 5:30 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar no serviço às 8, trabalhava o dia todo, voltava no final da tarde e ainda passava na casa dos meus pais para ver como estava tudo. Nos fins de semana, eu cozinhava para a semana toda. Levava os remédios, acompanhava o meu pai nas consultas. Era minha rotina, era minha vida. E eu não reclamava. Juro que não reclamava. Porque eu via meu pai melhorar aos poucos, via minha mãe ficar menos angustiada. E aquilo me dava um tipo de satisfação que eu não sabia explicar direito. Era como se eu tivesse um propósito, como se a minha presença importasse de verdade. Só que com o tempo, o que era temporário foi virando permanente. E o que era gratidão foi virando expectativa. O Rogério morava em Santo André com a esposa, a Fernanda. Eles tinham 2 filhos pequenos e, segundo ele, a vida estava apertada. A Patrícia, depois que terminou a faculdade, foi morar com o namorado em Ribeirão Preto. Ambos ligavam no domingo quando lembravam, perguntavam como tá o pai, ouviam o resumo da semana e desligavam. Eu era o resumo da semana. Eu era a que sabia o nome do médico, o horário do exame, qual remédio era para tomar antes do café e qual era depois. Eu era a que tinha o número do plano de saúde memorizado. Eu era a que ia ao cartório resolver documentação, a que ia ao banco quando minha mãe não conseguia usar o caixa eletrônico. E não era só isso. Com o tempo, fui virando suporte para tudo. O Rogério ligou certa vez, numa quarta-feira à noite, pedindo que eu emprestasse dinheiro porque o carro dele tinha quebrado. E ele não conseguia ir trabalhar. Eu emprestei, ele devolveu metade, uns 3 meses depois, sem falar nada. A outra metade nunca apareceu. A Patrícia me ligou uma vez, pedindo para eu guardar umas coisas dela no meu apartamento, porque ela ia trocar de casa. Ficaram 2 anos lá. 2 caixas grandes no quarto que eu usava como escritório, até ela se lembrar de buscar. E a minha mãe, coitada, não era mal intencionada. Mas ela tinha esse jeito de dizer uma coisa que me cortava por dentro sem perceber. Quando o Rogério vinha visitar, o que era raro, ela ficava toda animada, cozinhava a comida preferida dele, arrumava a mesa com capricho. Quando eu chegava, todo sábado sem falta, ela abria a porta e dizia: "Ah, é você", como se eu fosse a entregadora de remédio. Não era maldade, era hábito. E hábito dói mais do que maldade porque a maldade a gente consegue nomear.
O hábito a gente fica em dúvida se está exagerando. Teve um dia que eu cheguei lá com uma sacola de mercado. Fruta, iogurte, bolacha, as coisas que meu pai gostava. E minha mãe virou para mim e disse: "Você podia ter trazido aquele bolo de chocolate que o Rogério gosta, né? Ele vem domingo." Eu fiquei parada por uns 3 segundos. Não disse nada. Guardei as coisas na geladeira, lavei a louça do almoço dela e fui embora. No ônibus de volta, eu fiquei olhando pela janela e pensei: eu compro o mantimento dessa casa há 10 anos e ela me pede para trazer bolo para o meu irmão que vem uma vez por mês. E aí veio aquele pensamento que a gente tenta engolir. Será que eu importo de verdade para eles? Ou eu só importo enquanto estou sendo útil? Naquele momento eu me senti a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se a minha presença só tivesse valor quando estava servindo alguém, resolvendo algo, pagando alguma conta. E quando eu aparecia simplesmente para estar junto, era como se eu fosse o cenário. Sempre ali, mas que ninguém realmente olha. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que segura tudo enquanto os outros só aparecem para opinar ou para pedir, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única pessoa a passar por isso. Os anos foram passando. Meu pai morreu em 2014. Eu tinha 41 anos. Foi uma perda enorme, mas eu não tive muito tempo para sentir. Tinha inventário para resolver, apartamento para organizar, minha mãe para amparar. O Rogério apareceu 2 dias depois do velório, ficou o fim de semana e foi embora. A Patrícia ficou 1 semana, ajudou a arrumar algumas coisas e também foi. Eu fiquei. A partir daí, minha mãe ficou morando sozinha na casa deles e eu passei a ir todos os dias depois do trabalho. Todos. Os dias. Enquanto meu irmão e minha irmã ligavam 1 vez por semana quando lembravam. E o que me machucava não era o trabalho em si. Era a naturalidade com que eles achavam que isso era minha obrigação. Ninguém perguntava: "Márcia, você tá bem? Você tá conseguindo conciliar tudo? Você precisa de ajuda?" Era como se minha vida fosse exatamente isso: existir para servir a família. E não houvesse mais nada. Certa vez, numa reunião de fim de ano, a família do Rogério veio toda. A Fernanda chegou e eu percebi que ela usava um brinco que eu tinha dado para minha mãe no Natal de 2012. Discretamente, perguntei para minha mãe se ela tinha dado o brinco. Ela disse que tinha emprestado. Nunca voltou. Em 2016, minha mãe ficou doente. Precisou de cirurgia no quadril. Ficou 3 meses se recuperando e eu tirei férias do trabalho para cuidar dela em casa. 30 dias das minhas férias anuais. Dormia lá, acordava de madrugada quando ela precisava ir ao banheiro, dava banho, fazia curativo, levava ao fisioterapeuta. O Rogério veio um fim de semana. Ficou 2 dias, saiu dizendo: "Você tá arrasando, Márcia, sabe cuidar mesmo. Sabe cuidar mesmo." Como se fosse um elogio. Como se o fato de eu ter colocado minha vida em pausa fosse um talento natural meu e não uma escolha que eu estava fazendo enquanto ele ficava confortável em Santo André. Teve uma noite em que minha mãe, ainda se recuperando, olhou para mim e disse: "Você precisa arrumar um homem, filha. Você vai ficar sozinha assim." E eu não consegui nem responder. Eu tinha acabado de trocar o curativo dela, tinha dado o remédio das 22 horas, tinha marcado a físio do dia seguinte, e a preocupação dela era que eu não tinha marido. Naquela noite eu chorei sozinha no banheiro com a torneira aberta para não fazer barulho. Não por mágoa dela, era um choro de cansaço, um choro de até quando? E as humilhações silenciosas continuavam. Numa conversa de família no WhatsApp, surgiu a ideia de fazer uma viagem para comemorar os 70 anos da minha mãe. Todo mundo empolgado, sugerindo destino, hotel, pacote. Eu concordei, disse que bancaria minha parte. Aí o Rogério falou: "E vai ser você cuidando da mãe durante a viagem, né, Márcia? Você sabe como fazer?" Não foi uma pergunta, era uma afirmação. E todo mundo ficou em silêncio, como se fosse óbvio. Eu saí do grupo por 3 dias. Ninguém perguntou por quê. Minha mãe morreu em outubro de 2022. Foi rápido, um AVC. Ela estava bem na segunda-feira. E na quinta-feira ela não estava mais. Eu não vou descrever o velório.
Não tenho forças para isso ainda. Só vou dizer que o Rogério e a Patrícia choraram muito, abraçaram muito e receberam muito abraço e muito sinto muito de parentes que mal conhecíamos. E eu fiquei o tempo todo organizando as coisas, assinando papel, falando com a funerária, recebendo as pessoas na porta, porque era o que eu sabia fazer. Era o meu papel. 3 semanas depois do falecimento, o Rogério ligou para mim. Ele disse que tinha estado com um advogado e que precisávamos conversar sobre o inventário da mãe. Marcamos um sábado. Chegou na minha casa com a Fernanda, o que já me pareceu estranho, porque era um assunto de família, não de casal, e sentaram na sala. Eu fiz café. Foi aí que ele abriu uma pasta e começou a explicar que, segundo o advogado, a casa da minha mãe devia ser dividida entre os 3 filhos, mas que, considerando que ele tinha 2 filhos pequenos e dívidas, e que a Patrícia morava longe e não tinha condições de bancar a parte dela, a sugestão era que eu comprasse as partes dos 2, pagando a eles, e ficasse com o imóvel. Eu ouvi tudo sem interromper. Depois ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ele disse: "Você é a que tem mais estabilidade financeira, Márcia. Você não tem filhos, não tem marido, as despesas são menores. Faz sentido você assumir." Eu fiquei olhando para ele por uns 10 segundos. A Fernanda estava com os olhos nos azulejos da cozinha, fingindo não estar ouvindo. E eu pensei, 20 anos cuidando dos nossos pais, pagando conta, abrindo mão de viagem, de namorado, de planos. E o argumento para eu pagar mais ainda é que eu não tenho família. Não ter família. Como se tudo que eu tinha feito não contasse porque eu não tinha produzido filhos. Como se o meu sacrifício fosse menos sacrifício porque não havia ninguém me vendo em casa no fim do dia. Eu me levantei, peguei a xícara de café, lavei no tanque e disse: "Eu preciso pensar." Ele saiu achando que era negociação. Não era. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto, repassando cada ano, cada fim de semana que eu não tirei férias direito, cada dinheiro que eu emprestei e não voltou, cada... "Você pode fazer isso para mim, né? Você não tem família mesmo." Que eu engoli calada. Cada bolo que eu deveria ter trazido para o irmão que aparecia uma vez por mês. E por primeira vez na minha vida, eu senti uma coisa que me assustou. Raiva. Uma raiva fria, quieta, que não gritava, que só via com clareza. Naquele momento eu entendi que o descarte não tinha chegado de repente. Ele tinha sido construído tijolo por tijolo, ao longo de 20 anos, com a minha ajuda. Porque eu aceitei. Porque eu nunca disse não. Porque eu acreditei que me sacrificar era amor, quando na verdade para eles era conveniência. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei nas pessoas erradas. E você, no meu lugar, o que faria? Teria tolerado tudo isso tanto tempo quanto eu? Me conta nos comentários. Na segunda-feira seguinte, eu fui a um advogado. Não o advogado do Rogério, o meu. Paguei a consulta do meu dinheiro. Levei todos os documentos que eu tinha. Comprovantes de pagamento de remédio, notas fiscais de mercado, recibos de plano de saúde, extratos bancários mostrando as transferências que eu fazia todo mês para os meus pais. 20 anos de papel guardado numa pasta marrom que eu tinha no armário. Eu nunca soube exatamente por que eu guardava aquilo tudo. Nunca pensei que fosse usar. Mas alguma coisa dentro de mim sabia. O advogado olhou tudo. Ficou uns 20 minutos lendo e disse: "Você tem um caso sólido de reconhecimento de esforço desigual no sustento familiar. Dependendo do juiz, você pode ter direito a uma parte maior do espólio. Eu não queria ficar rica. Eu não queria arruinar meu irmão. Eu queria apenas que alguém, em algum documento oficial, reconhecesse que o que eu fiz tinha valor. Que minha vida não foi uma conveniência deles." Eu liguei para o Rogério na quinta-feira. Disse que não ia comprar as partes dele e da Patrícia. Disse que iria ao inventário com meu próprio advogado e que apresentaria documentação provando minha contribuição financeira exclusiva no sustento dos pais nos últimos 20 anos. Houve um silêncio de uns 5 segundos e ele disse: "Você está brincando, né?" "Não." Outro silêncio. "Você vai destruir a família por causa de dinheiro?" Eu respirei fundo.
Rogério, você destruiu a família quando me tratou como empregada por 20 anos e achou que era natural. Eu tô só documentando. Ele desligou. A Patrícia me mandou mensagem no mesmo dia, uma mensagem longa, dizendo que eu estava sendo egoísta, que nossa mãe ficaria envergonhada, que família não se processa. Eu li 2 vezes. Respondi com um ponto final. Não porque eu não sentisse nada. Senti tudo. Senti culpa, senti saudade da minha mãe, senti aquela dor velha de quem percebe tarde demais que o amor que dava não era o amor que recebia. Mas eu não respondi porque não tinha mais energia para convencer ninguém de que eu merecia ser tratada como gente. O processo durou 11 meses. Não foi bonito. Teve audiência, teve depoimento, teve parente tomando partido. A minha tia, irmã da minha mãe, foi a única que veio me apoiar. Ela me disse: "Eu vi tudo que você fez por eles, Márcia. Eu vi." Aquelas palavras valem mais que qualquer sentença judicial. No final, o juiz reconheceu minha contribuição desproporcional no sustento dos pais. Não fiquei com tudo, mas fiquei com uma parte maior. E mais importante, fiquei com o reconhecimento legal de que eu tinha feito mais. Que meu sacrifício existiu, que ele foi real. O Rogério e a Patrícia não me ligam mais. Às vezes aparece uma mensagem no grupo de família nas datas comemorativas. Natal, Páscoa. Mas é impessoal aquele tipo de mensagem que a pessoa manda para todo mundo de uma vez. Eu respondo com um coração. Nem mais, nem menos. No início, o silêncio deles me machucava. Fazia eu me perguntar se eu tinha feito certo. Se eu não devia ter deixado barato, aceito a proposta. Mantido a paz familiar do jeito que era. Aquela paz de fachada, onde todo mundo sorri na foto e ninguém fala a verdade. Mas aí eu olhava para o meu apartamento. Meu apartamento que eu pago sozinha há 22 anos. E eu via que aquele silêncio não era punição, era liberdade. Pela primeira vez na vida adulta, eu não estava esperando o próximo pedido. Não estava calculando quanto sobrava do meu salário depois de ajudar alguém. Não estava abreviando meu fim de semana para cobrir a ausência de quem deveria estar lá. Eu comecei a fazer coisas que nunca fiz. Pequenas coisas. Fui numa peça de teatro sozinha numa sexta-feira à noite. Comprei um livro que eu queria ler há anos. Marquei uma viagem de feriado com uma amiga do trabalho. Bobagem para muita gente. Mas para mim foi como aprender a andar de novo. E tem uma coisa que eu preciso dizer, porque eu acho que muita gente que está ouvindo essa história precisa ouvir isso também. O problema não era amar a minha família. O amor era real. O problema era achar que amor sem limite é virtude. Não é. É negligência com você mesmo. Eu demorei 53 anos para aprender que cuidar de mim não é egoísmo. É o mínimo. E se hoje eu pudesse falar com a Márcia, de 28 anos, sentada naquela sala, olhando para o pai dormindo na cadeira de balanço, eu ia dizer: fica, se quiser ficar. Mas não desapareça enquanto fica. Não se apague. Porque eles vão se acostumar com a sua ausência de você mesma muito antes de se acostumar com a sua ausência de verdade. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei. Vai falar que eu deveria ter deixado para lá, que família é família, que dinheiro não vale a briga. Mas só quem carregou esse peso sabe o quanto ele pesa. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Ou você teria aceitado e seguido em frente do jeito que estava? Escreve nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso.